Bom dia, pessoal. Feliz sábado. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus nesta manhã, cujos propósitos são especiais para todos os filhos dos homens. Eu quero ler a palavra de Deus e eu quero falar sobre o poder da oração. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Versículo 32 de Atos capítulo 4. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Observem aqui. Da multidão dos que creram, era um. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Muito embora eu vou falar sobre a oração, porém aqui nós observamos a vida da igreja primitiva, que era uma vida de oração. Quem vos fala aqui é o pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã, te agradecemos neste dia pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua soberania, e nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que irão nos ouvir depois, aqueles que poderão entrar nesta live. Para a glória do teu nome, nós pedimos a tua bênção. Vamos falar sobre o poder da oração. A oração, ela é um assunto muito falado em nosso meio. Até parece não haver necessidade de estar fazendo não haver necessidade de estarmos fazendo uma live falando sobre oração. Todo mundo sabe, todo mundo entende, sabe o que é, como orar, aonde orar, em que momento orar. Mas nós estamos vivendo um momento de muita apreensão, um momento de muita calamidade, de muita pandemia, de muita... tudo é muito. De muita tristeza. E o segredo para nos mantermos em pé é nós nos entregarmos a Deus cada momento. Nos entregarmos a Deus cada dia. Aqui, os versículos lidos falaram da unidade da igreja, falaram da união da igreja, da ajuda da igreja. Como viviam os primeiros cristãos, mesmo perseguidos, caluniados, maltratados, feridos, chicoteados, presos, mas a palavra de Deus nunca esteve presa. Eles anunciavam com ousadia, eles pregavam.
ajudavam-se. Havia uma cooperação entre os primeiros cristãos. E aqui nós observamos, em Atos capítulo 4, que a igreja vivia em constante oração. Atos capítulo 4, versículo 23 diz: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui vai falando, vai mostrando, e no versículo 31 diz que tendo eles orado, o lugar em que eles estavam tremeu, literalmente, através do impacto da oração, do poder da oração. Aí logo depois nós vemos aqui a comunidade cristã falando como eles viviam, como eles oravam, como eles contribuíam. E eu quero dizer para vocês nesta manhã que, em primeiro lugar, Deus, Ele é atraído pela nossa oração. Quando nós clamamos, quando nós oramos, abrimos o nosso coração. Por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, o Senhor se levanta. E quando Deus ele se levanta, Ele levanta-se do trono, é para abençoar, é para ajudar. Chegando o momento que Deus quer agir, Ele vai agir. Porque todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. O domínio do Senhor é um domínio eterno, de geração a geração. Cada dia, cada momento, nós estamos vendo vidas sendo ceifadas a cada segundo que nós abrimos o celular, clicamos no computador e abrimos o computador, nós estamos vendo notícias de mortes, mortes e mais mortes. Todas essas situações, e nós precisamos nos aproximarmos do Senhor. Daqui a pouco, no final da pregação, irei estar orando pelo Brasil. Estou aqui com a bandeira brasileira e vou estar orando, intercedendo, pedindo a Deus. Todo o tempo vou estar pensando no Brasil e eu conclamo, eu peço ao povo de Deus que se una em oração. Todas as igrejas, independentes de placa, independentes de credo, independentes de crença, vamos orar pelo Brasil. O poder da oração é um poder especial, é um poder grande, e nós precisamos compreender que Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Supremo Deus, e que precisamos abençoar a nossa nação. Daqui a alguns minutos nós vamos estar orando. A Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos de ver os brasileiros unidos, porque o Brasil é um celeiro de profetas. O Brasil é um celeiro de missionários. Mas precisamos voltar o nosso coração para o nosso Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. Vidas estão sendo colhidas. Porém, a oração ela tem aplacado um pouco. A ira de Deus está sobre o mundo. As pessoas elas não estão compreendendo que devem voltar-se para Deus. E Deus, Ele atende a oração, atende o clamor de um fiel. Deus, Ele é atraído pela oração quando esta oração ela é misturada com a adoração. E nós devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é justo, Ele é grande, é soberano, é poderoso. É claro que adoramos também por aquilo que Ele faz. Tem até canções que dizem, eu não adoro pelo que Ele faz, mas nós adoramos sim. Nós adoramos, que é uma forma de gratidão. Ele cura as nossas enfermidades, nós o glorificamos, nós o louvamos. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103 fala isto. Que Ele afasta de nós as nossas transgressões, assim como está longe o Oriente do Ocidente. Então vocês observem que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque renova-se cada dia, renova-se cada manhã. Eu quero ler aqui, quando diz, no Salmo 103, bendiga minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. É compassivo, é bondoso. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Vocês já pensaram se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados cometidos? Quem estaria vivo? Quem? Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Observem, para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que nós somos barro. Abri aqui um parênteses para ler este salmo, mostrando a grandeza, o poderio, a soberania do nosso Deus, a misericórdia dele que é tão grande. Porquanto, queridos, a oração, ela é necessária. É preciso buscarmos a presença de Deus Todo-Poderoso. Zacarias, o sumo sacerdote, o idoso sacerdote, ele caminhava penosamente na casa, de casa para Jerusalém, para servir ao Senhor,
para estar diante da presença do Senhor. Eu tenho aqui um livro em minhas mãos, de Jean Cimbala, com Diane Merrill, chamado Fé Renovada. E eu vou seguir alguma coisa aqui. Então Zacarias, ele foi para adorar o Senhor no templo, para oferecer o seu sacrifício, para oferecer incenso a Deus, que era justamente um ato de adoração. Colocar as especiarias, mostrar aquele ambiente de sacrifício para o nosso Deus, implicava em um processo de reconhecimento, em um processo de adoração a Deus. Enquanto isso acontecia nesse momento específico, no pátio do templo, uma grande multidão estava orando do lado de fora. Vamos ler aqui Lucas, capítulo 1, é no Novo Testamento. Lucas, estou buscando aqui na Bíblia, no capítulo 1 e o versículo 10. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor para os nossos corações nesta manhã de sábado. Então, em Lucas capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Versículo 6, ou seja, versículo 8, e aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar incenso. Vocês observem que era por sorteio. Hoje nós temos livre acesso ao santuário, né? E aqui nós vemos o turno de Abdias. Os sacerdotes eram divididos em 24 turnos, do qual Abdias era o 8º. Cada turno ministrava por sua vez durante 7 dias, de sábado a sábado. E cada sacerdote tinha o seu período, tinha a sua parte no culto, e através de lá eles iam. E nessa exposição aqui, nós podíamos observar que eles viviam uma vida de adoração. Versículo 6 diz que, vamos ler o 5, nos dias de Herodes, rei de Judá, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E aqui nós vemos Zacarias entrando para adorar. No seu momento, na sua hora, porque foi lançado sorte, então ele teve essa oportunidade de buscar a presença do Senhor, de orar, buscar a Deus. E todos estavam abrindo o coração a Deus do modo que sabiam. Da forma que eles sabiam, eles buscavam a Deus. Eles tinham comunhão com Deus. A mais elevada atividade que qualquer ser humano pode obter é justamente
ter esse momento de intimidade com Deus, ter esse momento de relacionamento com o Senhor. Porque a oração, ela é intimidade, ela é relacionar-se. É você abrir o coração e dizer para Deus, contar para Deus da sua necessidade, da sua angústia, da sua tristeza, da sua dor. Precisamos compreender que Deus é um Deus que atende a oração do necessitado. E você pode perguntar, mas por que tanta dor, por que tanta angústia, por que tanta calamidade? Eu estou dizendo para você que Deus, ele está trabalhando na terra, trabalhando na vida do ser humano, e nós precisamos nos voltarmos para o nosso Deus. Nós precisamos esquecer as diferenças que existem entre nós. A palavra do Senhor é muito clara quando nos diz: ponha a tua boca no pó, porque talvez ainda assim haja esperança. E observamos aqui o cumprimento da palavra de Deus. A oração, eu estou falando sobre o poder da oração. E Pedro, ele subiu ao terraço para buscar a presença de Deus, foi o que nós lemos. E aqui eu estou mostrando para vocês que quando eles começaram a orar, em Atos capítulo 10, em Atos capítulo 4, quando tremeu o lugar, quando se moveu as estruturas físicas do ambiente através do poder da oração. E aqui em Atos capítulo 10 nós vemos Pedro subindo ao terraço, aí Deus dá uma visão para ele, cuja visão havia toda espécie de animais limpos e animais imundos, porque os judeus, eles seguem uma regra: determinados animais eles não comem. E naquela visão que ele foi tendo, o Senhor disse para ele: olha, mata e come-lhes. Mas como eu vou matar, como eu vou comer coisas imundas e tal? E Deus estava mostrando para ele sobre as nações, sobre as etnias, sobre os povos, que deveriam ouvir a palavra de Deus. Deus estava mostrando para ele ali uma visão para alcançar outros grupos étnicos com o Evangelho. Porque para Deus não existe separação de pessoas. Nós, seres humanos, fazemos separação. Porém, Deus, ele não faz separação de ninguém. Como somos pessoas que vivemos em nossas tribos, vivemos em nossos grupos, e nós precisamos reconhecer que não somos nada, que somos pó e cinza, e humildemente buscarmos a presença de Deus. Vimos que, no versículo que eu li aqui em Atos, que as estruturas físicas daquele local foram abaladas pelo poder da oração. E a igreja, ela vai tomando um posicionamento. Ela vai tomando uma nova forma de encarar a vida, de maneiras que não havia necessitados, porque havia ajuda. E nós temos vários grupos religiosos na época atual. Cada um é separatista. Deus, na realidade, ele não se agrada disto. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Mas o povo não vive em união. Não adianta eu falar aqui que é vivo porque não vive. Cada um prega do seu jeito, prega do seu modo, como se o céu fosse apenas para um grupo. A salvação é para todos. O plano da salvação alcançou, alcançará a todos aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e como Salvador. Nações, povos, tribos e línguas. Vocês já pensaram todos esses grupos unidos em oração? Se unissem, se houvesse uma união de todos os evangélicos e buscassem outras pessoas e começassem a orar, sem olhar se o outro tem cabelo curto ou cabelo longo, se usa batom, se não usa, se usa barba, se não usa, se ora com chapéu ou com véu, ou sem véu, ou com cabeça raspada. Sabe qual é o nosso mal? É nós julgarmos as pessoas, criticarmos as pessoas e dizendo que eu sou o certo, eu sou o correto, porque eu não uso barba, apesar de que eu uso, ok? Eu sou o correto porque não coloco um véu para orar. O outro que coloca o véu está errado. Gente, Deus não olha para estas coisas. Quando a igreja primitiva ela se uniu em oração, as coisas começaram a mudar. Os 12 discípulos nunca pediram a Jesus que os ensinasse a pregar, mas disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11. Vamos ler aqui. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Aí Jesus aproveita a oportunidade e passa para eles a oração no Pai Nosso. É a única oração que nós temos na Bíblia, uma oração que nós devemos seguir um modelo, que todos conhecem, todos rezam, todos oram. O evangélico ora, o católico, o espírita, outros grupos oram, rezam, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o pão nosso de cada dia, dai-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos ofende. E não nos deixes cair em tentação. É uma oração modelo. Mas a oração ela é a expressão da nossa alma. Chegar diante de Deus com o nosso coração contrito, com o nosso coração arrependido, não querendo ser melhor do que ninguém, porém compreendendo que existe um Deus que pode, compreendendo que existe um Deus que vê, compreendendo que existe um Deus que ama. Aí então os discípulos perceberam
alguma coisa boa que ele tinha com o Pai. Tão notável que não puderam deixar de pedir: ajuda-nos a orar assim. Eles estavam seguindo o exemplo de Jesus. Eles queriam imitar a Cristo. Aí, voltando para Zacarias, no momento em que o anjo apareceu, Zacarias entra em pânico. O anjo do Senhor revela-se a Zacarias. As primeiras palavras que saíram da boca do anjo foram: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Ele entra em pavor. Ele entra em pânico. Aí nós vemos aqui a presença de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 13. Quando diz o seguinte: não tenhas medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Logo, João foi uma pessoa separada para um ministério profético desde o ventre de sua mãe. Mas observem que Zacarias estava orando, estava buscando a presença de Deus, buscando a presença do Senhor. Que oração, hein? Zacarias provavelmente, entre as suas mais diversas orações, estava pedindo a Deus que Isabel tivesse um filho. Aqui no livro de Jean Simbala, foi renovada na página 95, diz: nesse estágio da vida, Zacarias provavelmente havia deixado de pensar que a paternidade fosse possível para ele. Mas isso não importava. Seus muitos anos de oração com fé ainda estavam registrados. Quando a oração ela vem de um coração puro, de um coração sincero, de um coração humilde, Deus está ali. Aí diz o nosso livro aqui: quanto mais orações você acrescenta, mais se acumulam no céu. Não evaporam como um gás. Permanecem diante de Deus. Lembre-se do que outro anjo disse a Cornélio, o centurião romano: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de mim. Em Atos 10:4, aquelas orações simplesmente não se desvaneceram. Foram guardadas até o dia em que Deus enviou um mensageiro especial para esse homem. Enquanto nós oramos, devemos aguardar nas promessas de Deus, porque o Deus que prometeu é fiel. Ele cumpre com as suas palavras. No momento certo, na ocasião certa, Deus ele responde a nossa oração.
Em Lucas capítulo 1 e no versículo 18, então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado a falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Deus, ele tem anjos, mensageiros, para nos trazer boas notícias, para nos trazer boas novas. Quando Zacarias, ele levantou objeções, denunciou-se, demonstrando que naqueles últimos dias não havia orado por um filho. Em sua mente enxerga Isabel em casa. E ele diz: como eu posso ter certeza disso? Observe que aí há uma dúvida. Houve um questionamento. E o versículo 20 diz: todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas palavras as quais no devido tempo se cumprirão. Quando nós duvidamos, quando nós não temos fé, a dúvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. E nós devemos acreditar. Sua pergunta: como posso ter certeza disso? É lógico, me parece. Talvez você pense que Gabriel tenha respondido: bem, ancião, vou lhe dizer uma coisa, Deus vai ajudá-lo. Ele vai fortalecer você e a sua esposa. E tudo vai ficar legal, tudo vai ficar bem. Mas não foi assim. O anjo já havia declarado em nome de Deus que iria acontecer. O que iria acontecer? Os fatos foram anunciados, foram declarados. Isabel teria um filho, devia dar-lhe o nome de João. Ele seria grande diante do Senhor. Deus falou, caso encerrado. Deus disse: vou abençoar. Eu não tenho que ficar questionando. Eu não tenho que ficar perguntando. Zacarias, ele questionou a capacidade de Deus. Houve uma forte reação. Deus fica bastante irritado, evidentemente, com certos cristãos que não acreditam no poder da oração. A voz de Zacarias silenciou. Ele ficou mudo. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus Ele quer nos ensinar coisas novas, coisas grandes, coisas maravilhosas. Em uma certa oportunidade, Deus fala para uma pessoa, fala para uma mulher, em João 11:40, não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? E Lázaro ressuscitou. Jesus estava falando sobre Lázaro. A grande batalha em nossas vidas, sabe qual é? Acreditar.
crê que Deus fará. Crê naquilo que Deus está falando e Ele vai fazer. Você vai acreditar com mais força, com mais fé, com mais coragem, com mais entusiasmo. A grande batalha da nossa vida espiritual. Você vai crer. Não somos dignos, na realidade, de recebermos nada. Mas precisamos acreditar que a oração, ela tem poder. A oração deve ser a primeira, a segunda, a terceira e a última coisa na vida do cristão. O poder da oração move o braço de Deus, move a mão de Deus. Aleluia, aleluia. Aí, Zacarias, quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então ele, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram possuídos de temor. E estas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Aí Zacarias exulta, Zacarias adora. Zacarias, ele diz, tomado pelo Espírito Santo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se-á da sua santa aliança e do juramento que fez o nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir
os nossos pés pelo caminho da justiça. Aí nós vemos agora Zacarias adorando, Zacarias glorificando o nome do Senhor. Lembre-se que eu comecei falando sobre Zacarias no templo, no turno sacerdotal. E quando nós buscamos a presença de Deus, acreditando na oração, Deus ele vai nos ouvir, Deus ele vai nos atender. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome, ó Deus, mais uma vez nesta manhã. Eu peço a ti a tua grande misericórdia, a tua grande compaixão, Senhor, que tu possas, ó Deus, ter misericórdia da nossa pátria, ter misericórdia do nosso Brasil, que tu possas, ó Deus, fazer algo extraordinário, fazer algo grande, algo especial. E nós queremos, ó Deus, que a nossa nação ela seja restaurada pelo poder da tua palavra. Que a nossa nação, Senhor, ela tome um outro rumo, um rumo diferente. Que tu possas, ó Deus, cessar esse espírito de mortandade que está sobre o nosso país, que está sobre a nossa terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a ti, nós conclamamos a ti, pedimos a ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu possa restaurar a nossa pátria. Deus, restaure a nossa terra, restaure a nossa nação, Senhor. A tua palavra diz que é bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço a ti, Senhor, que seja expulso do nosso país todo espírito que não provém de ti, todo espírito contrário, e que tu, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, faça algo grande, faça algo especial. Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, eu estou aqui pedindo a ti a tua bênção. Eu estou aqui, ó Deus, pedindo a tua misericórdia. Usa de misericórdia, usa de compaixão, Senhor. Abençoa o Brasil, o povo brasileiro precisa de ti. A nossa nação precisa de ti. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, quanta morte, quanta calamidade, Senhor, mas nós aqui estamos buscando a tua presença. Oxalá, ó Deus, que todos os pastores, todos os obreiros, todos os membros da tua casa, Deus, possam se unir em oração, buscando a tua face, buscando a tua presença. A tua palavra diz, Senhor, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter, confessar os seus pecados, se humilhar diante da tua presença, tu vais ouvir a oração. Deus, quando os apóstolos estavam orando, Senhor, o lugar em que eles estavam orando tremeu. Deus, em nome de Jesus, abale, Senhor, as estruturas da nossa nação através da oração. Que a igreja brasileira, ó Pai, possa tomar um posicionamento. Que a igreja brasileira, Senhor, ela possa se unir em oração, buscando a tua face, buscando a tua presença. Deus, aqui está o meu país, a minha pátria. Faça algo grande. Faça algo especial. Deus, escute o clamor do teu povo. Que nós possamos mudar. Que nós possamos, Senhor, pedir a tua misericórdia, pedir a tua graça. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, deixar o teu Espírito invadir a nossa pátria. Eu oro a ti em nome de Jesus. Levanta intercessores. Levanta intercessores pelo nosso Brasil, Senhor. Levanta intercessores nesta terra. Abençoe a tua igreja. Abençoe a tua igreja. Em nome de Jesus. Eu te digo a ti nesta manhã que aqui está o Brasil. Oremos pelo Brasil. Oremos pelo Brasil. Porque muitas coisas ainda acontecerão. Como profeta do Senhor, eu digo nesta manhã. Muitas vidas ainda serão ceifadas. Grandes e pequenos. Muitos, 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 muitos serão colhidos.
Mas Deus diz nesta manhã para nós nos humilharmos diante da presença dele. Carlos Rodrigues Gonçalves, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, hay poder en el nombre de Jesús. Deus tem levantado muitos profetas nesta terra. Deus tem levantado muitos missionários nesta pátria. Mas é necessário despertarmos do sono. Desperta a igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, nós precisamos despertar. Como igreja do Senhor, nós precisamos tomar um posicionamento. E proclamar que o Brasil é do Senhor Jesus. E que através do Brasil Deus possa abençoar outras nações. Saludos e forte abraço desde Venezuela. Que Deus lhe bendiga, irmão. E agora eu vou fazer uma oração pelo mundo. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, eu peço a teu Deus pela terra, pelo planeta Terra, todos os países, Senhor. Todos os países. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que tu possas, ó Pai, usar de misericórdia para com o planeta Terra. Cada país tem a sua história, cada país tem o seu problema, cada país tem a sua dificuldade. Cada país, ó Deus, está sofrendo neste momento. Mortes, atrocidades, fome, miséria, guerras, mortandades e pestilências têm dominado o mundo. Mas tu és o Deus da misericórdia. Que tu possas, ó Deus, que andarebe elesnaijo. Braki andre blas elesnai que andará hasui. Hermano Carlos, Dios me ordena hablarte nesta mañana. Que tú puedas abrir el corazón. Y hay una bendición muy fuerte de Dios en tu hogar, en tu familia. Y Dios te dice en esta mañana, yo estoy contigo. Y Dios ha permitido muchas cosas acontecerem adentro de tu casa para que el nombre del Señor sea glorificado, sea alabado. Yo veo una sanidad muy especial aconteciendo en tu vida. Y que tú puedas alegrar el corazón, dice el Señor. Porque Dios abre puertas a donde no hay puertas. Y Dios te dice en esta mañana, querido, echa sobre Él
todas tus preocupaciones. Eu vejo como alguém muito moribundo, muito enfermo, muito nervioso, e Deus hará um cambio muito forte. Porque Ele opera, Ele hace muito mais allá de la medicina. Descansa em Ele, Senhor. Veas, estás em Venezuela. Eu estou acá em Brasil, São Paulo. E Deus te disse simplesmente: clama a mim e te vou a contestar. Veio um grande livramento de Deus em tu vida. Guarda estas palavras em tu coração. E puedes contestar-me dizendo: sí, hermano, lo que has hablado todo es verdad. Se me puedes contestar, escrever aí, será de grande bendição também para minha vida e para aqueles que irão escuchar esta predicação. Deus, eu continuo intercedendo pela terra, pelos países, pela Venezuela, pelo Chile, pelo Paraguai, pela Colômbia, Bolívia, Argentina, Equador, Estados Unidos. Pai, são todos os países que necessitam de Ti. São todas as pessoas que necessitam de Ti, Senhor. Porque Tus manos estão sobre a terra. As Tuas mãos, ó Deus, estão. E nós queremos ver a Tua glória. Eu falei, ó Deus, sobre o poder da oração. Alabado seja o nome do Senhor. Ele, hermano Carlos Rodrigo Gonça, está dizendo: sim, hermano, tiene razão, glória a Deus. O irmão está dizendo que o que eu falei, na realidade, tenho razão. Falei por Deus. Lá na Venezuela. O irmão está em Venezuela. E Deus está falando acá em Brasil com ele. O irmão está lá na Venezuela, estou traduzindo aqui. E Deus falando com ele, isso é muito especial. Isso é muito bom. Concluindo, eu falei sobre o poder da oração. E eu conclamo, peço ao povo que se unam. Se unam em oração. Para que nós possamos ver a glória de Deus sobre o mundo. Que nesta manhã de sábado, Deus possa abençoar todos aqueles que ouviram e todos aqueles que ouvirão a nossa palavra. Eu, como profeta do Senhor, como ministro de Deus, também necessito muito das vossas orações. Eu peço as vossas orações. Eu também, como profeta do Senhor, necessito muito de las oraciones de los hermanos. Aqueles irmãos que vão escuchar esta live, esta predicação, estes momentos de dedicação ao Senhor. Senhor, que puedan orar por minha vida. Eu necessito muito. Que Deus bendiga a todos, que Deus abençoe a todos. Deixo um grande abraço para todos. E glória a Deus.